Com o iminente fim do Transferban, o Santos está pensando num pacotão de reforços, né? O reforço mais próximo é o Martirena, lateral direito, na verdade, ala direito, que pode vir nessa troca, deve vir nessa troca, está próxima de ser finalizada entre Santos e Racing com o Adonis Frias. Mas o Santos busca outros jogadores também para reforçar o seu elenco. O Cuca havia dado uma entrevista recentemente implorando a diretoria para resolver a situação do transfer ban, dizendo que dois, três, quatro jogadores iriam encorpar esse elenco e é nesse sentido que essa diretoria corre. Além da informação dada inicialmente por um setorista lá do Racing sobre o interesse no Adonis, César Luiz Merlo junto a Lucas Mussetti informaram sobre a provável vinda de Martirena, que eu acho que a gente tem muito o que falar, mas Fábio Sormani falou de outros 3 nomes que podem estar a caminho, não sei, mas estão no radar do Santos e a gente pode conversar um pouquinho sobre eles. São eles: Gustavo Scarpa, jogador do Atlético Mineiro, Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, e Ian Lucas, já velho conhecido no noticiário santista do Atlético, porque o Santos se interessou em outro momento, essa negociação não andou para frente, muito por conta dos valores que foram pedidos à época e depois das complicações financeiras que o Santos teve. Segundo o Sormani, o Santos está de olho também nesses 3 jogadores, e é sobre isso que eu vou falar. Esses 4 jogadores, todos eles vindo, eles resolvem o problema de elenco do Santos, o elenco do Santos encorpa, seriam os melhores nomes diante das possibilidades do Santos também, considerando a realidade. É sobre isso que eu quero falar hoje, mas eu preciso, antes de tudo, passar um recado para o motorista aqui do estado de São Paulo. Por favor, dê uma olhada a respeito do licenciamento do seu carro que já começou a vencer. E a melhor maneira de você fazer isso é baixando o aplicativo da Gringo gratuitamente e consultando também grátis a placa do seu veículo. Se você de repente observar que já venceu o licenciamento ou você está com o IPVA atrasado ou eventualmente recebeu uma multa que você ainda não pagou, qualquer débito veicular que você tiver com a Gringo, você pode parcelar isso em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Utilizando o meu cupom Rodolfo20, você tem 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Vale muito a pena. Não fique andando com a situação irregular, porque se você for parado, você já sabe o que vai acontecer. Eu recomendo demais o Melhor Amigo do Motorista, o aplicativo da Gringo. Para baixar, o link está aqui na descrição, no comentário fixado e também você acessando, claro, o QR Code que aparece aqui para você. Fechado? Bom, vamos lá. Começar por Martirena, que é o reforço mais próximo. O Martirena, ele vem de um ano muito ruim, né? Ele vive uma situação parecida com que o Léo Godoy viveu quando o Santos o trouxe. O Léo Godoy, para quem não se lembra, foi um lateral direito que se destacou demais no futebol argentino, jogando justamente ao lado dele, Benjamin Roleiser, que pelo Estudiantes naquela época jogava muito pelo lado direito. Ele não era um meia como ele nas principais jogos dele no Santos ele atuou, né? Ele jogava muito pelo lado direito como esse meia ponta pelo lado direito. E o Léo Godoy, ele era o que dava apoio, eles se associavam muito ali por aquele lado. E o Léo Godoy viveu uma temporada assim de ouro no Estudiantes, jogando muitíssimo bem. Só que e aí ele começa a receber interesse de várias equipes, o Corinthians tenta contratá-lo, equipes aqui brasileiras, e ele cai um pouco de produção e quem consegue contratá-lo é o Atlético Paranaense. Ele joga muito mal no Atlético Paranaense, é emprestado para o Santos, o resto é história. O Martirano ele vive uma situação muito parecida. E primeiro de tudo, assim como o Léo Godoy, que se destacava muito pela parte ofensiva, ele no grande ano dele, acho que foi em 2023, lá no Estudiantes, ele tinha números absurdos de assistência, fez gols, etc, mas não era um grande marcador. O Martirano é a mesma coisa e costuma jogar num sistema que o Santos não joga, que é um sistema com linha de 3. Foi mais ou menos assim nesse sentido que o Santos trouxe o Mike. O Mike não jogava como lateral há muito tempo, o Santos contratou apostando que ele podia fazer a lateral numa linha de 4, que é o sistema que o Cuca joga, ou o sistema que o Vojvoda jogava à época, e ele não deu certo. Problemas físicos,
é um jogador mais velho, etc. Mas assim, mostrou aqui no Santos por que ele não vinha atuando numa linha de 4. E o Martirena não atua, não costuma atuar em linha de 4 e sequer em linha de 3 ele está jogando no meio nessa temporada. Ele perdeu completamente o espaço no Racing, tanto que de um jogador que valia o dobro, ele passou a valer metade. O Racing hoje tenta ganhar alguma coisa com ele porque não vê muita recuperação. É um jogador que ele pode se destacar, como ele pode ser o pior em campo, e a gente precisa entender que olhando até quando você olha para o próprio Rollaser, quando você olha para vários sul-americanos que vêm para cá, exige um tempo de adaptação. E o Santos hoje não é um clube que costuma dar tempo de adaptação para ninguém. Basta 2 jogos ruins de um lateral direito para a gente já cunhar de bagre, falar que não serve mais. Hoje o Santos é um clube sob extrema pressão por falta de resultados, por conta de uma diretoria que é olhada sob desconfiança. O Santos hoje não é o melhor lugar para o Martirena recuperar o seu futebol, porque o Santos hoje exige resultado, o cara pisou ali, a gente já vai entender que o cara pode ser um salvador da pátria por uma posição que a gente vem tendo dificuldades. E tudo isso em meio à ascensão de um Davizinho, que é muito louco, né? Ele joga muito bem depois que entra no lugar do Gabriel Menino. O Santos vira o jogo, ele participa, ao lado do Neymar, né? Ao lado não, atrás do Neymar é o melhor em campo, ali principalmente no segundo tempo. E aí, hoje contra o Vasco, a gente vai de Igor Vinícius, mesmo machucado. E aí já querem contratar um cara, né? Enfim, o Santos podia apostar, às vezes, talvez mais nesses meninos do que propriamente em jogadores que estão mal. Mas a gente torce para que se o Martirena chegar, e deve chegar, que ele consiga se firmar. Eu não consigo enxergar, o Cuca não acenou em nenhum momento com a formação de 3 zagueiros. Se o Cuca assim o fizesse, tivesse tentado isso, eu acharia bastante interessante. Às vezes o Cuca faz aquele pêndulo, né, segurando o Escobar quase como um terceiro zagueiro pela esquerda. Ele fez bastante isso, inclusive, no jogo agora contra o Macará, né? Ele segurou bastante o Escobar como terceiro zagueiro do lado esquerdo, o Luan Pérez ficou centralizado, ele abriu o Ilharão do lado direito e espetou bastante, tanto o Gabriel Menino, depois o Davizinho. Se de repente o Santos conseguir fazer, se o Cuca conseguir fazer um sistema mais assim, ele não costuma fazer isso ao longo do jogo, isso vai variando conforme o jogo, né? Podem reparar, o Santos não tem um sistema fixo de 3 ou 4, isso varia muito, e às vezes o lado inverte, às vezes quem fica mais como terceiro zagueiro é o lateral direito e o Escobar avança mais do outro lado, são os mecanismos que o Cuca acredita, mas eu espero que dê certo, cara. Eu espero uma contratação de um cara jovem, um cara promissor, com uma opção de compra que me parece interessante. E tudo que a gente espera é que de repente ele precise de novos ares. De repente se cansou do Racing, ali a rotina, e precisa de novos ares para poder recuperar o seu bom futebol. A minha expectativa é baixa, confesso, mas é contratações daquele tipo que o Santos pode fazer. Os caras se interessaram pelo Adonis. A gente vai precisar de um zagueiro para cobrir essa falta do Adonis e traz um lateral direito deles, né? E eles querem muito o Adonis porque o Di Cesare, vocês lembram dele também? O Santos negociou bastante, sofreu uma fratura e vai ficar fora de combate até o final do ano, e por isso que o Vojvoda indicou o Adonis Frias. Obrigado, Vojvoda. O segundo jogador que o Santos se interessa, segundo o Fábio Rocco Sormani, justamente é um zagueiro para suprir essa saída do Adonis Frias. E o nome falado pelo Sormani é do Patrick, zagueiro do Novo Horizontino. A gente não tem muitas boas lembranças com o zagueiro do Novo Horizontino, né? Mas enfim, o Santos se interessou por esse zagueiro, só que é um zagueiro que eu não vejo muito como substituir o Adonis, porque ele é um zagueiro canhoto que joga pelo lado esquerdo. E o Santos hoje tem 2 zagueiros canhotos que jogam pelo lado esquerdo, que é o Ananias e o Luan Pérez. O Santos vai ter um terceiro zagueiro canhoto para jogar do lado esquerdo. Tudo bem, a gente sabe que o Cuca não confia nem no Ananias e nem no Luan Pérez. Ele não sabe quem escalar. Ele tem um zagueiro do lado direito que é o Veríssimo. Mas ainda assim, se vier o Patrick, você vai ficar com 3 zagueiros canhotos e canhotos e só o Veríssimo destro, né?
Então não faz muito sentido para mim. Eu quero esperar um pouco mais para ver se é essa a movimentação que o Santos vai fazer. O Nacional chegou a se interessar pelo Patrick, né? Um jogador que tem mercado, zagueiro canhoto é sempre muito difícil de achar, mas a gente sabe que não é tão simples você ter 3 zagueiros canhotos no elenco e ter um só destro. Não vejo por aí. Essa contratação eu prefiro esperar um pouco mais para ver se de fato vai haver esse interesse, porque vai denominar um desequilíbrio muito grande nesse setor defensivo, que o Santos vai precisar de um zagueiro com a saída do Adonis, não tenha dúvida. Você não tenha dúvida que o Cuca já está observando isso, uma vez que a saída do Adonis está ficando cada vez mais evidente. Vamos ver quem vem. Outro nome que o Sormani falou é do Ian Lucas, também conhecido no noticiário santista, porque o Cuca já vem pedindo por ele há algum tempo. É um jogador, como a gente analisou na época, bastante versátil, que joga às vezes de falso 9, mas também joga como volante. É um todo-campista, um cara que se movimenta bastante, tem bom passe, um meio associativo, muito versátil, pode jogar em várias posições, ser como coringa, é técnico, mas é uma aposta, né? É uma aposta, um cara que se destaca num time da Série B, mas que a gente nunca sabe como que vai jogar no time da Série A. Eu confesso que eu gosto de contratações assim. Eu gosto. Ainda que essas contratações deem errado. Claro, se elas vierem por um valor é, parecido com o que o Oliva veio. Eu prefiro muito mais contratações assim do que perfis que estão em baixa. Como, por exemplo, o Martirene e o próximo que eu vou falar aqui. Prefiro muito mais perfis como o do Patrick e do Ian Lucas, porque eu acho que são jogadores que vêm com fome. Jogadores que vêm. Não que o Martinelli não venha, mas é um cara que tá em baixa, né? Você precisa recuperar o moral dele. Agora, você traz um Ian Lucas e um Patrick, por exemplo, se for o caso, são jogadores que vão ver no Santos a possibilidade da vida deles. Isso garante algum sucesso? Obviamente que não. Mas eu acho que ultimamente tem faltado cachorro magro no Santos. O Santos tem contratado muita gente que é cheia de título. É Arão, é Zé Rafael, é Mike, é Gabriel Menino, cara de barriga cheia, que pra ele tanto faz como tanto fez, etc. Se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. O importante é o meu salário cair em dia aqui. E eu vejo esses caras, como meninos da base, como jogadores mais interessantes nesse sentido, porque são jogadores que vão se matar pelo clube, né? Que realmente querem vestir a camisa do Santos. Eu acho que isso é fundamental na formação de um elenco. Então vamos aguardar. E por fim, o Sormani fala do nome de Gustavo Scarpa. Eu fui olhar aqui, segundo o que eu pesquisei, o Gustavo Scarpa fez 10 jogos no Campeonato Brasileiro, então ele ainda pode ser negociado pelo Atlético Mineiro. Ele tem um salário bastante alto, ele veio peso de ouro no Atlético Mineiro, ele precisaria, imagino, que abrir mão de parte disso, o Atlético Mineiro precisaria liberar, mas ele perdeu muito espaço. Ele vem de a temporada de 24 e 25 no Galo, ele fez mais de 60 jogos. Teve números até interessantes, principalmente com relação às assistências. Mas 2026 o número de jogos dele caiu bastante. Ele não vem sendo opção titular no Atlético. E a gente espera que, de repente, se ele vier, ele se recupere no Santos. Há espaço para isso. E é um jogador que atua desse lado direito, né? Que o Santos sempre tem, tanto carece. O Robinho não funcionou ali, o Roleiser quando joga não funciona ali. Quem funcionou ali foi o Bom Tempo, mas o Cuca não costuma escalar tanto Bom Tempo ali. E o Cuca sente falta de alguém mais atacante, mais meia, alguém que seja capaz e alguém até mais canhoto para jogar por ali. O Cuca trabalhou com ele no Atlético Mineiro, né? Eu não me lembro se o Cuca chegou a trabalhar com ele no Palmeiras, mas acho também que sim. Antes do Abel Ferreira, acho que o Scarpa chega antes. E é um jogador de confiança do Cuca, um jogador que tá mal, vive numa. Vem sendo bastante criticado pelo Atlético Mineiro, pela torcida do Galo. Mas é um jogador, por exemplo, que em 2022, pelo Palmeiras, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Aí vai pro Nottingham Forest, não joga, não consegue fazer nada lá, não faz nenhum gol, nenhuma assistência. E aí volta pro Atlético e sem o mesmo destaque que teve na mão do Abel Ferreira, né? Eu acho que é aquele típico jogador que precisa de um sistema muito sólido para que ele funcione. Ele bate muito bem na bola, batidas de escanteio, bola parada, cruzamentos na área muito interessantes,
mas o Santos também não tem nenhum centroavante para fazer essa jogada, né? O Santos já é um time que joga muito mais por baixo e o Scarpa é um cara muito de bola aérea. É um cara que tem muitas assistências, mas as suas assistências geralmente são pelo alto. É claro que em escanteio, em bola parada, isso pode funcionar mais a partir da subida de volantes e zagueiros na área, mas aquela jogadinha do Scarpa típica de pegar a bola do lado direito, cortar para dentro e fazer aquela fatiadinha na área com Gabriel e Neymar na frente, isso não me parece ornar. Não me parece ornar. E de novo, não é um cachorro magro, né? Um cara que já ganhou muito título, um cara que já saiu e voltou, um cara que não tem mais tanta pretensão na carreira. Quando ele estava no Palmeiras, o grande sonho da vida dele era voltar para a Europa, mas aí bateu e voltou. Qual que é o grande sonho hoje da carreira do Scarpa? É jogar no Santos? Eu não sei, sabe? Eu não sei que o cara fosse um santista de criança, como é o Gabriel Menino. Fora isso, assim, me parece um cara que já vem na curva, para baixo. Cara que já vem bicando para baixo e vem demonstrando isso no clube que ele tá. E ao mesmo tempo custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro. É o tipo de reforço que eu não traria. Eu não tô dizendo que eu traria o Patrick, o Ian Lucas e o Scarpa, não. Tô dizendo que é o tipo de jogador. Eu prefiro hoje trazer jogadores, como o Santos foi lá, prefiro ser criativo e ir no. E não tô falando na Argentina, que também hoje tirar jogadores da Argentina é difícil, a não ser que seja numa eventual troca, como o Santos está promovendo o Martirena. Mas o Santos foi buscar o senhor Oliva no Nacional do Uruguai, que é um time de ponta do Uruguai, e não precisou pagar muito para tirar o Oliva, e foi uma grande surpresa. Por que o Santos não observa o mercado chileno, o mercado paraguaio, o mercado ah, uruguaio mesmo, mercado equatoriano, venezuelano, não sei, cara. Porra, não tem ninguém que possa vir com mais vontade, ser mais promissor do que o Gustavo Scarpa para jogar nessa posição. Eu não tenho, assim, de novo, a informação do Fábio Sormani, eu não sei nem se essas informações, se o Santos de fato tem interesse. Eu não consegui confirmar essas apurações, mas é claro, a gente comenta aqui a apuração de colegas. O Sormani é um cara que é o único cara que deu essas informações. Ele não vai inventar isso, obviamente ele ouviu de alguém lá de dentro do clube, mas olhando para esse perfil, é muito perfil do Cuca de contratação, e eu seria um pouco mais criativo. Acho que a contratação de melhor custo-benefício do Santos foi o Oliva, que ninguém conhecia. Porque o Santos não vai nesses clubes sul-americanos, faz um bom trabalho de scout, como fez em observar o Oliva, e traz jogadores com essa característica que sejam jogadores que vão chegar aqui e vão dar a vida. O Oliva não é nenhum craque, não é nenhum, mas ele tomou conta da posição. Hoje ele é um jogador fundamental para o time que veio muito barato. Aí você vem que você acha que o Scarpa chegar aqui, ele vai chegar ganhando quanto? Não vai ganhar menos de 1 milha por mês. E o Santos não tem mais condição financeira de pagar isso para nenhum jogador. Não tem mais condição financeira para pagar isso para nenhum jogador. Então, para mim, o Santos tem que olhar para um perfil mais modesto, de jogadores que querem vencer, que querem vingar, e acho que o sentido é você pegar jogadores que tratariam o Santos como uma grande oportunidade das suas vidas. Acho que esse é o caminho, principalmente nessa situação ao qual o Santos se encontra. Quero saber a sua opinião. O que você acha desses nomes? Você traria? Quais nomes você traria ou não? O que você acha desses reforços? Reforços não, essas contratações, né? Se são reforços ou não, precisam chegar primeiro e jogar e a gente perceber no campo. Que o Santos cansou de contratar gente que, além de não ter sido reforço, piorou o time. A gente espera que seja diferente dessa vez. A gente vai se falando, daqui a pouco tem jogo. Volto aqui para a live pós-jogo, aguardo vocês. Abraço.